Bem-vindo ao Pauta VIP, sua fonte de informação sobre tecnologia. Meu nome é Marcelo, eu vou estar aqui toda semana trazendo as tendências da tecnologia. E eu sou a Daniela. Juntos vamos embarcar no mundo da curiosidade tecnológica. Deixe seu like, se inscreva-se em nosso canal e comente nos comentários sobre o assunto abordado. E hoje vamos falar sobre a invasão chinesa dos carros elétricos no Brasil. Então vamos ver uma reportagem sobre esse assunto. Olha, tem algo realmente impressionante acontecendo nas ruas e estradas do Brasil. É uma mudança silenciosa, mas, nossa, extremamente rápida, que está redesenhando completamente o cenário automotivo do país. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça para entender essa transformação. O número que define essa revolução tá aí, mais de 85%. Esse foi o crescimento nas vendas de carros eletrificados no Brasil. Em um único ano! É um salto que, sinceramente, a gente quase não vê em nenhum setor da economia. É gigantesco. E o resultado disso é que os veículos elétricos simplesmente deixaram de ser uma raridade, sabe? Aquela coisa que se via talvez uma vez por semana e todo mundo apontava. Agora não, eles são uma presença constante nas nossas cidades, já fazem parte da paisagem. A velocidade com que essa transição aconteceu é o que torna essa história tão fascinante. Então vamos lá, a elétrica explosão brasileira. Para a gente entender esse fenômeno, a gente precisa olhar para as forças que estão de fato por trás dessa mudança toda. E essa força vem de um lugar bem específico. É o que a gente pode chamar de a invasão do leste. Porque o grande motor dessa revolução tem uma origem bem clara. E essa origem é a China. Pois é, a grande protagonista dessa história não é uma evolução gradual das marcas que a gente já conhecia. Não, é uma disrupção, uma quebra de paradigma liderada por concorrentes novos e, olha, muito ambiciosos. E essas são as duas principais forças em jogo, a BYD e a GWM, que é a Great Wall Motors. Essas marcas não chegaram no Brasil só para competir, para ter um pedacinho do mercado. Elas chegaram com força total, com o objetivo claro de liderar o segmento de eletrificados. E, num piscar de olhos, conquistaram o topo dos rankings de vendas. O que a gente vê aqui é uma diferença fundamental de mentalidade. De um lado, você tem a estratégia tradicional, mais conservadora, com atualizações graduais nos motores a combustão, um passinho de cada vez. Do outro, chega a abordagem chinesa, foco total em elétricos e híbridos, com tecnologia de ponta e preços extremamente agressivos. O objetivo não é manter o mercado, é dominar o mercado. E esse carro aqui é a ilustração perfeita dessa estratégia. O BYD Dolphin Mini chegou e, boom, simplesmente redefiniu o que se considerava o preço de entrada para um carro elétrico no país. Ele tornou a tecnologia acessível para um público muito, mas muito maior. Claro, né? Uma chegada tão agressiva assim provocou uma reação muito forte do mercado. E foi isso que deu início a uma nova fase dessa história, a corrida pela eletrificação. O que aconteceu foi uma clássica reação em cadeia, um efeito dominó. A chegada das marcas chinesas gerou uma pressão enorme, o que forçou as montadoras tradicionais a tirarem seus próprios planos da gaveta e acelerarem tudo. O resultado final para todo mundo foi mais competição e, claro, mais inovação. E para quem compra, para o consumidor, o saldo não poderia ser melhor. O mercado foi inundado com uma variedade de novos modelos elétricos e híbridos plug-in, carros com mais tecnologia, mais autonomia e recursos que, pouco tempo atrás, seriam impensáveis nessas faixas de preço. Mas, como toda grande revolução, essa também enfrenta seus obstáculos. Afinal, a estrada para a eletrificação total ainda tem alguns percalços. E é aí que entram os desafios na tomada. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Qual é o custo real dessa transformação? Quais são os desafios que o Brasil precisa superar para que essa mudança seja de fato completa? E os desafios se resumem basicamente a 2 pontos principais. Primeiro, o preço. Mesmo com a chegada desses modelos mais acessíveis, um carro elétrico ainda é um investimento fora do alcance da maioria da população brasileira. E segundo, a infraestrutura. Para andar na cidade está cada vez mais viável, mas viagens longas, aí a história muda. Ainda exige um planejamento super meticuloso, uma verdadeira caça aos carregadores, o que pode ser um grande impeditivo para muita gente. A resposta do governo para esse cenário todo é tentar equilibrar a balança.
A reintrodução gradual do imposto de importação não é para frear o mercado. Na verdade, a ideia é criar um incentivo estratégico para a produção local, tanto de veículos quanto de baterias. É uma aposta, sabe, para transformar o Brasil de um grande mercado consumidor em um polo de produção nessa nova era automotiva. O objetivo é gerar empregos e desenvolver a indústria nacional. Apesar desses desafios, a direção é clara. A discussão não é mais se a eletrificação vai acontecer. Isso já é um fato. A questão agora é quando e como essa mudança estrutural vai se consolidar de vez. Porque sim, o futuro é elétrico. É fundamental entender isso aqui. Essa invasão dos eletrificados no Brasil não é uma modinha, não é uma tendência passageira. É uma mudança estrutural, profunda, na indústria e na nossa própria relação com a mobilidade. E acredite, ela está apenas começando. Tem uma frase que resume perfeitamente essa transição. O barulho do motor a combustão está dando lugar ao silêncio da eletrificação. A gente está testemunhando em tempo real a mudança sonora das nossas cidades, caminhando para um futuro mais silencioso e, espera-se, mais limpo. E tudo isso leva a uma reflexão final. Com os preços caindo e as opções aumentando, a pergunta fica cada vez mais pertinente. O consumidor brasileiro está pronto para adotar o carro elétrico em massa? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a velocidade real do nosso futuro automotivo. Olha, Marcelo, me deu vontade de ter um carro elétrico. E você deu vontade de ter um carro elétrico? Comente aí nos comentários! E hoje ficamos por aqui. E semana que vem tem mais Pauta VIP. Até a próxima!